Então, turma, prazer enorme conhecer vocês. Obrigada pela presença aqui, né, num sábado, numa sexta-feira, né, finalzinho do dia, encerrando a semana, né, mas vamos lá para a gente poder conhecer um pouquinho melhor, se conhecer um pouco melhor e conhecer um pouco mais sobre essa disciplina, né, que é a educação inclusiva, né. Vocês já tiveram outro encontro síncrono? De qual disciplina, gurias? Alguém abre o microfone e me conta um pouco. Acho que a gente teve de todas as disciplinas até agora, praticamente. Desse Eu me modo? lembro de uma que não. Não, nesse modo teve uma só. No módulo, no semestre anterior teve de todas. Mas Uhum. nesse semestre a gente teve uma já. Tá Teve. certo, então. Então essa é a segunda aula de vocês, né. Então, turma, assim, nós temos 22 estudantes, se sintam à vontade, 22 pessoas à vontade para ficar com a câmera aberta, à medida que se sentirem confortáveis, tá, e à vontade para se manifestar, tá. Oi, Eliane. Na vontade para se manifestar, né, sempre que vocês acharem necessário, acharem importante, tá. Vamos tentar não sair daqui com dúvidas, né, e esclarecendo qualquer questão que seja importante para vocês, tá bom? No finalzinho da aula, vamos tentar tirar uma foto, tá, com todo mundo. Fecha a apresentação e a gente tira uma foto, tá? Alguém tira, porque eu não sei fazer captura de tela, tá? É um desafio bastante grande para mim, né, fazer tudo isso. Aprendi faz pouco tempo a gravação, entrar pelo link da SEAD, mas vamos indo, né? Então, gente, boa tarde a todo mundo que chegou agora, né, sejam todos muito bem-vindos. Eu dividi esse nosso encontro, tá, em 2 momentos, né. No primeiro momento a gente vai 3 momentos, na verdade. No primeiro momento eu vou contar para vocês, né, fazer uma síntese geral do que significa a nossa disciplina, porque afinal a gente precisa de uma disciplina chamada Educação Inclusiva no curso de Pedagogia, né. Por quê? Qual é o propósito dessa disciplina? Num segundo momento, né, maior, vou dedicar mais tempo a ele, né, a gente vai trabalhar alguns slides que eu organizei para essa aula, né, e a partir desses slides a gente vai pensando juntos, né, a respeito da educação inclusiva, tá. Então, eu vou solicitar em vários momentos a participação de vocês. Por que isso? Porque uma aula, na minha concepção, ela não se constrói de forma unilateral, né. Eu posso falar durante 1 hora para vocês, em formato de palestra, mas eu não quero dar uma palestra. Poderia até ser interessante, mas não seria uma aula e não é dessa forma que eu trabalho, tá. Então, eu acho importante que a gente vá pensando juntas, né, todas as questões que eu vou pontuando. Por quê? Porque falar de educação inclusiva, gente, significa a gente repensar, né, alguns modos como cada uma e cada um percebe a inclusão e a educação especial, que são 2 coisas diferentes, ainda que pertencentes, né, a uma mesma a uma mesma concepção teórica, tá. Quando a gente fala em educação inclusiva, a ementa dessa disciplina fala nas 2 coisas, educação inclusiva e educação especial. Quando a gente fala em educação inclusiva, a gente se refere a um processo mais amplo, que diz que todos têm direito a estar na escola, né, educação escolarizada, a gente está falando aqui de educação escolarizada. Todos têm direito, independente de credo, independente de raça, independente de nacionalidade, né, todos têm de escolha de gênero, independente de qualquer coisa, todos têm direito de estar na escola. Porque a escola é para todos, é
a respeito disso que se trata a inclusão. Tá? Então, a inclusão é um processo mais amplo. A nossa disciplina, ela vai fechando o foco um pouco mais na questão da educação especial, ou seja, no atendimento, na educação para pessoas com deficiência, tá? Com alguma deficiência, o que nos exige um olhar sensível para entender, bom, que educação é essa? É uma educação para a inclusão, tá? Então, assim, à medida que a gente for conversando, a gente vai compreendendo um pouco mais, né, como é que esses dois aspectos se entrelaçam e não se separam nunca, tá? Então, nosso primeiro pressuposto, é por isso que essa disciplina existe. Educação inclusiva, né, é uma educação para todos. E de que forma a gente vai transformar a nossa sala de aula, numa educação, uma sala de aula inclusiva, onde a educação inclusiva, né, tenha um espaço de validade, um espaço real, e não só teórico. Tá? Porque o discurso, né, pode ser muito bonito em relação à inclusão, mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente quer, de fato, efetivar, né, a acolhida de todos os educandos. Tá? Nós somos professoras, professores, né, e a nossa atividade fim é sempre o estudante, sempre o estudante. Né? É isso que valida a nossa existência enquanto professores e professoras. Tá? Então, gente, me embananei. Vamos definir algumas ideias. Tá? Vocês veem ali que a primeira imagem, né, diz educação inclusiva. A segunda, educação especial. A primeira imagem estava lá na primeira aula, lembram? Naquele fórum da primeira aula. E ali mostra 3 palavrinhas, né, que são essenciais para a gente pensar a educação inclusiva. Né? Vocês veem que na primeira, né, está escrito igualdade. Né? Tem 3 caixinhas, 3 pessoas de tamanhos diferentes, né, e todas têm acesso à mesma caixinha do mesmo tamanho. A mesma caixinha não, há caixinhas do mesmo tamanho. Né? Ou seja, a gente pode dizer que aí, né, nós temos um trato de igualdade. Né? Damos coisas iguais para todas as pessoas. Eu costumo fazer uma dinâmica com os meus estudantes no curso presencial, né? Eu coloco uma carta lá em cima do quadro, né? Subo na mesa, porque eu sou baixinha, não parece aqui, mas eu sou bem baixinha, tá? Né, Alessandra? Baixinha. Então, coloco lá em cima, né? E seleciono alguns alunos para viverem essa experiência aí da igualdade que está ali marcada na imagem. Né? Peço para que eles peguem a carta. Coloco 3 cadeiras do mesmo tamanho, igualdade, oportunidades iguais, não é? Quem é que consegue pegar a carta é sempre o aluno mais alto. Né? É dele a vantagem. É dele a vantagem. Ele tem muito mais possibilidades do que eu, que sou baixinha, mesmo a oportunidade sendo igual. Na segunda imagem, a gente tem o que a gente percorre, gente, o que a gente busca, que é equidade. Equidade é dar a cada um o que é necessário para que cada um construa o seu conhecimento, para que cada um chegue aos seus objetivos. Tá? Isso é equidade. Né? Vocês veem que ali já são caixas de tamanhos diferentes, uma em cima da outra, o aluno mediano com uma só, e aquele que é alto, de fato, não precisa. Né? Aí sim, todo mundo tem acesso ao estádio, todo mundo consegue ver. Isso, a equidade é o que a gente busca em sala de aula. De que forma a gente vai tratar pessoas, né,
diferentes de maneira, entre aspas, igual. Nós estamos aqui em 27 pessoas, gente. 27 pessoas. Todo mundo aqui aprende de um jeito muito particular. Muito particular. Não existe repetição. Ninguém aqui tem a mesma história. Vocês podem ter crescido juntos, terem irmãos, irmãs, terem tido uma mesma base familiar, um mesmo acesso à cultura, né, no contexto de vocês, dentro do município de cada um. Né? Mas ninguém é igual. E isso a gente concorda, não concorda? Nós somos diferentes. Né? E nós aprendemos de forma diferente. Eu costumo perguntar assim para os meus estudantes, né? De que forma vocês aprendem? Gente, qual é a linguagem que mais representa aprendizagem para vocês? Parece óbvio, mas requer uma reflexão. Requer pensar. Tem pessoas que aprendem escrevendo, anotam tudo na aula e dizem assim, bom, eu preciso escrever para fixar. Tudo bem, é uma maneira, é um senso comum de se falar sobre aprendizagem. Na verdade, vocês estão dizendo, quem diz aprende dessa forma, está dizendo que aprende de uma maneira visual. Precisa escrever. Tem pessoas que aprendem muito mais escutando. Outras pessoas aprendem pesquisando. Né? Não conseguem focar na aula, mas depois pesquisam. Qual é a particularidade de cada um? Imaginem um universo de particularidades dentro de uma sala de aula. Imaginem eu dando a vocês, né, oportunidades iguais, sendo que todos são diferentes. Na terceira imagem, a gente tem a realidade. E olha só lá, gente, quem é que está, né, com uma visão muito mais privilegiada do campo? Né? Justamente o aluno mais alto. Porque ele consegue chegar ao topo muito mais fácil do que aquele aluno bem baixinho. Uma outra prática é fazer uma corrida, né? Vamos fazer uma corrida, né? Vamos correr aqui, a Márcia, a Natália, deixa eu pegar mais alguém aqui, a Laura, a Eliane, vamos jogar uma corrida, gente, e vamos ver quem ganha. Não é só uma questão de preparo físico, vamos partir do pressuposto que a gente tem mesmo preparo, é também uma questão de altura, é uma questão de velocidade, o quanto cada uma vai imprimir velocidade, é uma questão do quanto cada uma se envolveu, né, com uma prática da corrida. Né? Então, são questões para a gente começar a pensar, né, o que é educação inclusiva? É uma educação que olha para a especificidade dos estudantes, para dar a cada um aquilo que lhe é importante para um processo de aprendizagem. Educação especial, ela pertence à educação inclusiva. Tá? Por isso aquele elo que eu falei para vocês, elas são indissociáveis. Mais ampla a educação inclusiva. A educação especial está dentro da inclusão. E aí entra como foco os estudantes que têm necessidades educativas especiais. Tá? Por uma questão de restrição física, de alguns acessos pela restrição física, né, ou algumas restrições mentais. Tá? Então, nos últimos tempos, né, se tem falado muito na educação especial com foco na inclusão. Né? Nós temos muitos estudantes, né, que são chamados de estudantes de inclusão, né? Ainda que o nome não me soe muito bem, né, eu prefiro ainda dizer que são estudantes com necessidades educativas especiais,
né? Que eles estão na sala de aula por um direito garantido em lei, né? Mas eles estão juntos, né, com todos os estudantes ditos normais. E quando a gente tem um padrão de normalidade, a gente estranha o que está à volta e não nos parece, entre aspas, igual a nós. É diferente. Então, a escola, gente, tem tido um grande, enorme desafio de acolher esses estudantes com vias à educação e não só à socialização. Imaginem um estudante de inclusão. Vocês conseguem me dizer, assim, quem é que tem filho em idade escolar aqui? Filho, filha? Natália tem, Márcia, eu não enxergo todo mundo, vocês vão ter que abrir o microfone e para ir mudando a tela. Eu tenho. Tu tem, Paula, que idade tem? O meu menor tem 9 e o meu maior tem 17. 17 anos. Isso. Irmão, sobrinho, afilhado, em idade escolar. Neto. Neto. Eu também. Netos, assim. Eu tenho também. Tu tem, Eliane? Que idade? Aline, tem 7 anos. Aline, desculpa, Aline. Com 2 Es mesmo, Aline? Não. Não, tá. É do e-mail. A Karine tem 5 anos. A minha tem 7 anos. Tenho também. Só que a minha tem 15 anos. Também, tá certo. Tá, 4 aninhos. Muitas de vocês têm. Alguém tem o microfone aberto, gente. Aí tá certo. Josi? Eu tenho uma de 7, que tem traços de dislexia, e tenho um sobrinho que é autista. Que é autista. Gente, eu vou fazer uma pergunta que é retórica, tá? Ou seja, ela não precisa ser respondida. Vocês todos amam essas pessoas que vocês citaram. Os filhos, os netos, os afilhados, sobrinhos, vocês amam essas pessoas. Essas pessoas estão dentro da escola e elas são educadas por professores e professoras, né, que passaram por essa formação que nós estamos passando agora. Então, é muito tempo da vida das crianças e dos adolescentes que eles passam dentro da escola. Imaginem chegar dentro da escola e se deparar com um contexto de preconceito, com um contexto de não acolhida, com um contexto em que o professor estranha e não quer aceitar o que há de diferente. Então, aquele sujeito, aquela pessoa que é tão próxima e tão cara a cada um de vocês, acaba sendo desqualificada num contexto onde ele passa grande parte da vida dele, que é dentro da escola. E isso é muito sério. Então, por isso que a disciplina, a educação inclusiva, a temática, trazer essa temática à emergência é necessário, importante e faz parte essencial num curso de formação de professores. Né? Quando a gente recebe um estudante com necessidades educativas especiais, um estudante com deficiência, né, a gente precisa, em primeiro lugar, acolher e buscar compreendê-lo a partir dele. E isso implica um movimento, né, de investigar, né, de que forma a gente pode contribuir pedagogicamente para o crescimento intelectual desse estudante. Tá? Todos nós temos capacidade de aprender. O espaço da escola não é só um espaço de socialização, ele é também um espaço de socialização. Eu cito a questão da socialização porque há um mito muito forte de que um estudante, vou citar o estudante com síndrome de Down, né? Ele está na escola para socializar. Né? Ele brinca, ele socializa,
amplia o horizonte social dele junto a outras crianças, né? Isso é uma frase preconceituosa, tá? É uma ideia preconceituosa, né? Porque o estudante com Down também é capaz de aprender, né? E nós somos capazes de ensiná-lo à medida que a gente entende, né, o modo de funcionamento dele, né, o modo de funcionamento dela, né, em termos de aprendizagem. Nós estamos em 27 aqui, todo mundo aprende no mesmo ritmo, todo mundo tem a mesma velocidade para aprender, todo mundo tem os mesmos interesses. Uns têm mais facilidade em matemática, não significa que a gente não possa aprender. Para mim, matemática é um grande desafio, tá? É um desafio. Mas, desculpa, eu me distraí olhando o chat aqui, desculpa. Mas não significa que eu não possa aprender, mas talvez o meu aprendizado demande mais tempo do que a Laura, por exemplo, que é muito boa em matemática. Tem um raciocínio lógico matemático rápido. Eu sou de outra área, eu tenho mais facilidade para dar conta de questões das ciências humanas, por exemplo. Isso não me impede, né, de aprender outras coisas. Nós somos diferentes, nós todos somos diferentes. O estudante com necessidades educativas especiais, ele mostra essa diferença de uma forma muito marcante. Por isso que, por vezes, há um estranhamento tão grande por parte dos professores, né, que acaba ou excluindo ou supervalorizando, né, por medo, por receio, porque não sabe como trabalhar, né. Então, gente, a nossa primeira questão, que tem que ficar bem claro, né, é essa questão da educação, a diferença e a complementação dos termos educação inclusiva e educação especial. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha nessa imagem. Vou ficar em silêncio um minutinho. Essa imagem é chamada de Musa de Whistler. Ela foi esculpida pelo Auguste Rodin, um escultor fenomenal. Foi quem produziu o Pensador, que é uma escultura mais conhecida, aquele homem com a mão no queixo pensando. E o Rodin, de uma forma geral, foi conhecido por produzir esculturas com ausências. A Musa de Whistler tem ausência de braços. E essa imagem, na época de sua produção, ela foi impedida de ser mostrada no Museu de Artes de Paris, porque foi considerada pela crítica uma escultura inacabada, porque não tem braços, né? E um crítico de arte moderna chamado Gustave Geffroy teceu o seguinte comentário: lamento a ausência de braços, é compreensível, mas antes de lamentar o que não está, que nos deixem admirar o que é. Então, gente, que esse comentário possa ficar latente em vocês. Antes de olhar a ausência, vamos olhar a presença. Antes de olhar a ausência do sujeito, que lhe falta, vamos olhar o que ele tem. Eliane, tu quer falar? Eu não consigo acompanhar, gente, o chat e a aula, eu me enganando. Desculpa, professora, mas é que uma das estudantes está dizendo que não está conseguindo acessar, porque não está sendo permitida a entrada. E aí outra também me chamou, por isso que eu pedi para a senhora olhar, por favor. Isso, por favor. Obrigada. Tá, que isso, Eliane, tudo bem. Pede para elas entrarem de novo, tentarem. Mas não tá aparecendo para mim, Eliane, eu que estou aceitando. Uhum.
A Alessandra é a capitã do barco aqui, ela que deixa entrar, entende? Mas eu não sei, elas estão me chamando, eu vou falar com elas, já te retorno, Alessandra, mas elas estão dizendo isso. Tá, Eliane, obrigada. 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 Então, vamos avançar um pouquinho, né? Vocês veem essas imagens aí, gente? Qual seria o primeiro impacto da gente chegando numa loja e sendo atendida por aquela menina ali? Eu falava sobre preconceito hoje pela manhã na minha aula, sabe? E é muito difícil alguém se reconhecer como preconceituoso. Aqui eu não consigo fazer isso porque eu não tenho acesso a todos vocês, mas se eu perguntasse para vocês assim, né, eu vou olhar para quem eu consigo ver por aqui, ó. O Brasil é um país preconceituoso? Sim ou não? Só balancem a cabeça ou coloquem no chat. Obrigada, Josi. O Brasil é um país homofóbico? O Brasil é um país racista? Cortou a palavra. O que é? Brasília é o quê? O Brasil é um país racista? Sim. Bastante. Então, quem é homofóbico aqui? Quem é racista? Quem é preconceituoso? Eu faço essa pergunta sempre em turmas assim cheias. Nós estamos em 29 agora. É claro que ninguém levanta a mão. Ainda que reflita e que pense. Gente, se o Brasil é um país preconceituoso, racista, homofóbico, é impossível que 100% da minha amostra não seja racista, não seja homofóbico. Estatisticamente é bastante confuso pensar dessa forma. Estatisticamente é impossível. O que acontece? Por que eu chamo atenção para essa questão? Porque nós temos preconceitos arraigados e acabam sendo naturalizados. Tudo que está diferente do padrão gera um estranhamento. E esse estranhamento, quando eu perguntava hoje de manhã para os meus alunos, quem é preconceituoso? A palavra preconceito remete direto a algo de caráter maligno, né? Algo que a gente não gosta nem de pensar. Porém, o preconceito, né, é um pré-conceito, uma ideia concebida anteriormente, antes de conhecer, uma pré-ideia, um pré-conceito, um conceito anterior. Tá? E como é que a gente sabe quando está sendo preconceituoso, quando a gente estranha demais uma situação? A gente já criou um pré-conceito, uma pré-ideia. Então, tentem olhar para esse estranhamento. Por que eu insisto nessa ideia? É importante a gente olhar para si, gente, e identificar quando a gente está estranhando uma situação. Quando a gente está sendo preconceituoso. Porque isso acaba nos afastando, e dentro da sala de aula, nos afastando do outro, dentro da sala de aula, isso é bastante problemático. Como a gente vai trabalhar com o processo educativo afastada do nosso estudante? Por estranhamento. Por isso que eu botei essa imagem dessa menina com síndrome de Down. Será que a gente pensaria quando chegasse na loja, né, e ela estivesse ali, ó, atendendo? A segunda imagem, né, ela é de um grupo de dança que trabalha com foco na inclusão. Na aula de hoje, que eu vou abrir hoje à noite, né, a gente vai trabalhar com o termo capacitismo.
que é capacitismo? É quando a gente olha um sujeito, né, e identifica ele como inferior porque lhe falta algo. Porque algo está diferente de normal. E aí se gera uma situação de preconceito. A autora do texto da aula de hoje fez uma pesquisa com uma companhia de dança, tá, que trabalha com esse foco na inclusão. É um texto muito bonito, sabe? Que nos ajuda a pensar nos nossos próprios preconceitos e na nossa, né, nos nossos próprios estranhamentos. Né? Vejam só, aquela bailarina, ali nós temos duas bailarinas. Nós temos uma bailarina que é paraplégica e temos uma outra bailarina que está junto a ela, que tem que anda, que utiliza todo o corpo para dançar. As duas dançam, as duas são bailarinas, né? De uma forma diferente. De uma forma diferente. Qual é o nosso padrão de balé? Usar o corpo todo. Esse é padrão. Então, quem não usa o corpo todo não está dentro do padrão. Então, são essas ideias que a gente tem que começar a trabalhar dentro da gente. Bom, quando a gente olha para um sujeito, né, e quer torná-lo padrão, né, ou seja, aquela ideia de igualdade, dar a todo mundo a mesma coisa para que todo mundo seja padrãozinho, né? A gente acaba fazendo o que está expresso aí, olha lá naquela imagem lá em cima, gente. Né, a professora cortando, tolhindo a fala dos estudantes para que todo mundo fale igual a ela. Porque a professora é o padrão, isso é autoritarismo. Né? Isso é sequestrar a linguagem própria de cada um. Tá? Isso é o que mostra as duas imagens de baixo. É manipulação e aprisionar a capacidade de pensar do outro. É dizer quem pode ou quem não pode raciocinar, quem pode ou quem não pode crescer. A gente não tem poder para isso. Nós somos professores e professoras. A gente trabalha com processo educativo. E eu faço uma pergunta ali. Como são compreendidos os sujeitos da educação especial nesse contexto? Então, gente, que professor a gente deseja ser? Que professora a gente deseja ser? Tem duas imagens dicotômicas aí, totalmente separadas. Um professor que nega o outro, ele não pode ver, não pode falar, né? Ele tem que corresponder, né, a um padrão, né? Ou um professor que aceita a escuta e que aceita o diálogo. O outro nos ensina como ensiná-lo. O outro nos ensina como ensiná-lo. Nós temos um estudante cego no português e espanhol, aqui na FURG. Eu até poderia ter convidado ele para participar da aula, para conversar com vocês, dar o depoimento dele. O Fernando, ele é um aluno tão diferente quanto qualquer outro aluno dentro da sala de aula. Ele tem uma necessidade educativa especial. A aula para ele precisa ser adaptada. Precisa ser adaptada porque ele não enxerga. Então, os professores necessariamente têm que trabalhar com a audiodescrição a todo momento, algo que eu não fiz agora, que eu poderia ter feito, né? Vou fazer na próxima aula. Uma audiodescrição, contando, mostrando, falando sobre quem a gente é. Uma vez o Fernando me disse assim, não adianta me falar sobre cores, professora. Eu tô com uma jaqueta marrom, né, tô com uma calça bege, atrás de mim tem uma parede branca. Ele me disse, não adianta falar sobre cores porque eu nunca vi cores. Eu sou cego de nascença. Ele não tem ideia do que são cores. E é ele que vai ensinando, é principalmente ele que vai ensinando os professores a ensiná-lo. Ele vai dizendo o que tem sentido e o que não tem sentido para ele. De que forma ele consegue aprender, de que forma ele não consegue aprender. Porque ele é inferior, isso é capacitismo.
entendê-lo como inferior. Ele não é inferior, ele tem um modo de aprender que é diferente do modo de aprender de quem enxerga. Vocês já fizeram a experiência de se vendar? Hoje eu vendei metade dos meus alunos dentro da sala de aula. Eles fizeram duplas, vendei metade e ficaram metade da aula vendados. Né? E é interessante, nos primeiros momentos foi brincadeira, né? Chegar no lugar, acessar, tocar as coisas. Agora, passaram-se 15 minutos, eles começaram a sentir no corpo, né? E é só uma perspectiva, porque a gente chega próximo, só próximo, né, de um sentimento que é ficar sem enxergar. Eles começaram a mostrar no corpo uma certa intimidação. Sabe? E eu falei ao longo da aula algumas frases preconceituosas, né, e pedi para que eles anotassem e fossem identificando, porque precisa, gente, se sobressair aos nossos ouvidos frases preconceituosas, porque algumas delas, inclusive, a gente fala. Por exemplo, eu tenho aqui 30 estudantes, né? Vamos pensar que 5 têm necessidades educativas especiais. Né? Então, eu digo para vocês, eu tenho 25 mais 5. É uma frase preconceituosa. Estava cega de raiva. É uma frase preconceituosa. Nem parece cego. Eu falei várias vezes isso, uma estudante que se manifestou e disse, olha, que fala interessante, nem parece cega. E no início eles não falaram nada, até que chegou um momento que a estudante disse assim para mim, professora, a senhora pode ser processada por essa frase. Eu disse, por quê? E ela, então, argumentou. Né? É interessante porque ela estava vendada, né? A partir da própria experiência, né? Ela conseguiu se aproximar um pouquinho mais do outro. Né? Do outro que tem uma determinada deficiência. E aí o debate fica mais interessante, gente. Então, que professora, afinal, a gente deseja ser? Qual é a pergunta que a gente precisa fazer, gente? O que sabem os nossos estudantes? Vejam só, eu estou reforçando com vocês a importância de partir da presença. De partir da presença e não da ausência. Da ausência de uma mobilidade física, da ausência de uma capacidade de foco maior, da ausência de um braço, de uma perna, da ausência. Vamos partir da presença, o que sabem os nossos estudantes. E essa frase, ela é inspirada numa autora, para mim, ela é inspirada numa autora que trabalha com avaliação. O nome me fugiu agora, me desculpem, mas ele vai vir. Que ela pergunta o seguinte, o que sabe quem erra? O que sabe quem erra? Porque quando a gente erra, a gente comete um erro, né? A gente cometeu esse erro por um processo. E esse processo é entendimento. Eu entendo o que acontece dessa forma e não de outra, só que dessa forma está equivocada. Vamos pegar o exemplo da culinária, eu sempre gosto de usar o exemplo da culinária. Quando a gente vai para a cozinha, né, vai fazer um risoto lá, dá tudo errado, né, nada funciona, o risoto fica todo grudado, alguma coisa a gente fez errado. Mas o que sabe quem fez o risoto? Olhar para o erro, olhar para a ausência, né, é fortalecer o preconceito. Então, o nosso ponto de partida tem que ser sempre olhar para rosto, gente. Isso que eu não falei aqui, a gente nem vou falar na disciplina, a gente não tem tempo, tá, para isso, na questão dos superdotados, né, que também são sujeitos que estão ali na periferia do dito normal, né, e que às vezes precisam. O intelecto desenvolvido não significa uma
capacidade emocional igualmente desenvolvida. Então, há muitas vezes um desequilíbrio, né, que acaba gerando um desconforto muito grande e uma marginalização do estudante superdotado. Né. Conheço alguns estudantes que me disseram, eu precisei baixar o meu nível para poder ter amigos, meu nível intelectual. É isso que ele se referiu. Tá? Porque também a escola está caminhando a passos lentos, mas está caminhando, né, para acolher estudantes de diferentes, que aprendem de diferentes formas, né, para acolher esses estudantes com necessidades educativas especiais. Então, ponto de partida da ação pedagógica, gente, é conhecer quem são os nossos estudantes, para que não haja roubo da identidade da pessoa com deficiência. E vejam só, eu não falo aqui de pessoas deficientes, eu falo de pessoa com deficiência. A deficiência não resume o sujeito, não diz do todo dele, diz de uma parte dele, de um pedaço dele. Ela não significa o todo. Imaginem quando alguém diz para vocês assim, eu trabalho muito dentro do conceito de alteridade, da ideia de alteridade, gente. Alteridade é a compreensão do outro a partir do próprio outro, tá? Tentando ir para muito além do preconceito. Preconceito é quando eu olho assim, vou pegar a Laura aqui de novo, a Laura, peguei para a Cristo, a Laura. Eu olho para a Laura e digo, a Laura é atenta. Eu estou achando, a Laura é atenta, né? A Alessandra, eu vou pegar a Alessandra aqui, tá? Que a Alessandra já me conhece, não vai ficar chateada com o exemplo negativo. Eu digo, a Alessandra é muito avoada, Alessandra, muito avoada. Vejam como eu estou aniquilando tanto a Laura quanto a Alessandra. Porque daqui a pouco a Laura tem todo o direito do mundo de ser desatenta, de ficar desatenta, né, de ficar borboleteando lá, não tá no momento que não tá bom, não quer se concentrar, não consegue se concentrar, mas ela tá presa dentro do meu estereótipo. Porque eu roubei um pouquinho da Laura, e quando eu faço isso, quando eu digo que o outro é tal coisa, eu me afasto dele, porque eu não posso conhecê-lo mais, já sei tudo. Vou conhecer para quê? Né, Josi? Vou conhecer para quê? Já sei que a Laura é... qual foi a característica, Laura, que eu te dei? Atenta. A Ana Paula é alegre. Sempre alegre, muito alegre. Ela não pode se dar o direito de ficar triste, porque eu já disse que ela é tal coisa. Né? Quando a gente coloca o outro dentro de uma jaula conceitual, é muito difícil sair. E eu estou fazendo isso aqui com a gente. Tá? Estou dando esse exemplo conosco. Imaginem o quão duro é, gente, o quão desumano, antiético, né? A gente fazer isso com um sujeito com necessidades educativas especiais. Defini-lo pela deficiência e não pela presença dele. Ele só é diferente de mim, assim como é a Josiane, assim como é a Daiane, a Eduarda, a Fabiane, a Laura, assim como somos todos nós aqui. Ele só é diferente. Até aqui, tudo bem? Tem alguma questão aí no chat, alguma pergunta, algum comentário, gurias? Alessandra, Ana, vocês viram alguma coisa? Professora, elas colocaram só comentários. Tá, querem ler? Oi. Não, a Aline, na questão da dança,
Ah, Me chamou a atenção porque a gente faz parte de uma entidade, de um piquete, aqui em Santa Vitória, que é valorizada a inclusão. Até na pontuação da Semana Farroupilha, tem pontos extras onde tem inclusão de alunos, de dançarinos, no caso. E o nosso piquete, eu não notei assim outro, não quero ser rude, né? Mas eu não notei outro que tivesse mais. Nós temos em 2 invernadas 2 meninos, um não se percebe, porque ele é tão alegre, ele desenvolve a dança com alegria, com paixão pela tradição mesmo, que não se percebe. Outro sim. Outro é menor, tem 6 anos ainda. uhum. Os 2 são autistas gravíssimos. Ali na hora que tu falou da parte do balé, me chamou a atenção das danças tradicionais também. Vocês gostaram do texto, então, dessa aula, Aline? E eu fiz, gurias, um PowerPoint, né, fazendo um resumão do texto, mas não olhem só o PowerPoint, tá? Olhem o texto também, senão vocês ficam nas minhas mãos, né? Só vão ler o que eu escolhi e colocar ali no PowerPoint, né? Eu trago um monte de ilustração, gosto muito de trabalhar com ilustração, tá? Para ir ajudando a refletir, a pensar sobre o texto. E ali no PowerPoint tem um link que remete, Aline, a uma apresentação dessa companhia de dança. Tá? Eu achei que ficou muito material nessa aula de hoje, por isso que eu deixei assim, ó, os 2 vídeos que eu coloco no final como materiais complementares. Tá? Mas vale a pena ver, gente. Vale a pena. Eu acho que vocês vão gostar. Aline, que bacana essa experiência. Que bom que tu compartilhaste. Obrigada. Vocês veem o sentido da inclusão, o sentido da equidade, gente. Eu sei que eu organizei esse encontro com pouco tempo, né? Mas porque eu fiz uma escolha aqui, gente. Eu fiz uma escolha de trabalhar com 2 polos de cada vez, para que a gente pudesse tentar se comunicar um pouco melhor. Quem é que está aí atrás, Aline? Olha que amor, gente. A minha filha é a Sofia. A Sofia. Oi, Sofia. Tá doentinha, tá atacada dos broncos com sinusite. E a mãe aqui na aula. É. E temos que ir pro piquete Ronda Chama hoje. Eu quero, não quero. Ficar em casa. Então, gente, por isso que eu precisei fazer uma aula mais concisa. A segunda aula eu vou reunir todos vocês. Tá? É uma aula um pouco maior, em que a minha proposta é a gente fazer uma recapitulação geral na segunda aula. Na verdade, a gente vai estudar juntos. Tá? Não vou me estender, porque vocês têm prova no outro dia. Tá? Não vou mesmo. Então, vou ser bem objetiva, né? Fazer um estudo com vocês para a prova. É isso que vai ser a segunda aula. Tá? Eu não consigo, gente, colocar no outro dia. Tá? A segunda aula já olhei, já revi, já pensei, repensei o calendário. Não consigo. Tá? Então, por isso que eu mantive ali na sexta-feira, tá? Mas vou planejar a aula com todo cuidado e atenção para não sobrecarregar vocês, tá? Então, assim, ó, a aula vai ser só uma recapitulação, uma pontuação, um tópico especial, pontual, né, que vai nos ajudar a entender o formato da prova, tá? A natureza da educação à distância, né, ela nos possibilita algumas ferramentas, né, que num curso presencial não são acessadas, por exemplo, né? Então, a ferramenta que a gente mais utiliza é a comunicação por escrito. Tá? Então, usem e abusem dessa comunicação. Tá, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre as cartas que eu pedi para vocês, né? Mas eu estou partindo aqui do pressuposto de que está tranquilo, né? Porque eu não tive nenhum retorno em relação a dúvidas.
né? Eu sei que o contato de vocês é bastante intenso com os tutores, né? E eu já me reuni com os tutores, a gente conversou bastante sobre todo o processo da disciplina, né? E todo o processo de avaliação ali à distância, né? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena. Ana Paula, tu quer falar? Fala, querida, só que tu vai ter que ativar o teu microfone. Não tá dando? Escreve aqui, a gente lê. Eu ainda tinha mais 2, tá, me enganei. Eu vou terminar com esse aqui antes de falar das A Ana cartas. Paula, professora, havia comentado que os alunos ensinam os professores a ensiná-los. Não sei se era isso que ela ia falar agora. É isso, Ana Paula? Desculpa, professora, no fim acabei saindo. Não, era um comentário que eu ia fazer também em relação a isso. Peraí que eu não... aqui. Eu já fui aluna da primeira turma de EAD. Não sei se você se lembra, eu acho que foi minha professora já. Tu foi minha aluna? Eu dei aula... Isso, na primeira turma aqui de Santa Vitória. Na época eu trabalhava na PAI. E aí eu lembrei na tua fala ali disso, do aluno, né, nos ensinar de como a gente deve ensiná-los. Eu tinha vários alunos que não eram verbais e que, né, do cotidiano, de todo, né, tá lidando tempos com ele, porque eu trabalhei 8 anos ali, nós nos comunicávamos através até do olhar. Eu já sabia o que eles desejavam. E uma outra proximidade que também me deu é que eu tenho uma amiga que tem uma filha com síndrome de Down, então isso eu acompanho até hoje todo o desenvolvimento dela e vejo isso, que muitas vezes a gente já pré-julga, ele não avança, ele só vai até ali, e a gente não sabe o que o estímulo é capaz de, até onde ele pode levar aquele aluno. Essa filha da minha amiga, né, ela tem síndrome de Down, ela é bem desenvolvida, mas a mãe sempre procurou, né, todas as terapias e tudo, e ela se desenvolve como uma criança completamente normal, ela sabe tudo. Era só um comentário. Já não vou me estender muito para não atrapalhar. Muito bom esse teu relato. Obrigada, Ana Paula. Muito bom. Vocês viram o que é reconhecer a capacidade de aprendizagem do outro. Isso exige a superação de preconceito. Por isso que eu pergunto para vocês de novo, que profissionais nós desejamos ser? Qual o espaço de acolhida ao outro em nossas ideias e pensamentos? Em que sentido conseguimos identificar os nossos preconceitos? Olhando para si em primeiro lugar, gente. Olhando para si. Né? Por isso que eu coloco ali a Frida Kahlo, né? Adoro Frida Kahlo. Né? E ela desenhava, fazia autoimagens, né? Era uma pintora mexicana que fazia principalmente autorretratos. Né? Ela sofreu um acidente seríssimo, né? Quando ela era bem jovem, né? Ela estava num bonde, uma espécie de bonde, o bonde descarrilhou, né? E aquela coisa que a gente se segura para não cair no ônibus, né? Aquela barra de ferro, né? Atravessou ela do ânus até aqui o peito, né? E ela ficou com uma deficiência na perna, e ficou muito tempo, né, acamada, não conseguia se mexer, né? E o pai dela comprou para ela um espelho e colocou no teto da cama, assim, no teto da cama não, acima da cama, no teto, né? E ali ela ficava se observando, se pensando, se olhando, né? É atribuída aquela famosa frase a ela: eu me pinto porque estou a maior parte do tempo sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. É isso aí, Ana Paula. Isso aí. Tá?
Então, eu sempre trago a Frida Kahlo como uma representação de um autoconhecimento. Tá? Gente, assim, ó, eu não vou ler, tá? Porque está explícito ali no documento. Tá? Mas, qual é a ideia principal dessas cartas? Quem nunca escreveu uma carta? Um e-mail? É algo que está na gente, a gente escreve, né? Tira um certo ranço de um trabalho acadêmico formal, ainda que seja um trabalho acadêmico formal. E qual é o meu objetivo aqui? É conhecer a escrita de vocês, conhecer os argumentos de vocês de uma maneira fluida. E para isso, gente, eu tenho assim algumas ponderações para fazer. Tá? Vamos esperar primeiro o pânico da folha em branco? É um pânico, gente. Quem fala isso é Mário Osório Marques, não sou eu, não. No livro Escrever é Preciso. Né? Foi um alívio para mim quando eu conheci esse livro, porque deu nome a um sentimento que eu tinha. Pânico da folha em branco. Na época, folha. Agora a tela do computador. Ali eu botei uma tela em branco. E agora? A gente precisa escrever e vai escrever o quê? Só se aprende a escrever escrevendo. Comecem. Rabisquem, risquem, joguem ideias, né? Sempre, gente, com a folha, cadê, ó? Sempre com a folha na mão, sabe? Ou ali na frente da tela, para saber o que foi pedido. Porque, às vezes, a gente entra tão profundamente no processo de escrita, vai escrevendo, 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 e se afasta do que foi pedido. Então, por isso que eu quis reforçar ali, ó, são 3 aspectos em cada carta que necessariamente tem que ter nas cartas. Tá? Então, olhem para aquilo constantemente. Tá? Olhem para o documento orientador do trabalho e comecem a escrever, né? Para superar o pânico da folha em branco. Tá? Eu entendo que as demandas cotidianas são grandes, as demandas de trabalho são grandes, eu entendo isso, né? E o desafio aqui é, primeiro, trocar a palavra difícil por desafio. Eu sou praticante de yoga há muitos anos, tá? Eu aprendi isso na prática de yoga, gente. Trocar o difícil por desafiante. Né? Quando a gente diz é muito difícil escrever, a gente já coloca um bloqueio ali. Né? Então, vamos trocar essa palavra. Se está confuso, vamos dizer, é um desafio para mim escrever. Mas é possível. Não sou eu aqui, professora da educação inclusiva, que vou dizer para vocês que precisa ter uma habilidade de nascença para escrever. A gente constrói. Tá? Eu vou pontuar mais. Aqui está a carta 1, a carta 2. Olha só, o primeiro aspecto que eu pontuo para vocês, sabendo onde se quer chegar. A gente tem que saber onde quer chegar. Tem um dito português que eu aprendi no livro do Mário Osório Marques, que diz o seguinte: quem não sabe o que procura, quando encontra, não se apercebe. Vejam só, eu acho muito legal isso. A gente tem que saber o que procura. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Onde é que a gente quer chegar? Senão a gente não chega a lugar nenhum. Tá? No caso, a bússola desse trabalho são as questões. É a bússola de vocês. Tá? E olha que são questões que dizem respeito ao pensamento de vocês. Vejam que eu não pedi nenhuma referência bibliográfica. Mas é preciso ler o material para agregar conhecimento. Vejam só, ponto de partida é o que a gente pensa, mas ponto de partida não é ponto de ficada. A gente não vai ficar ali. Tá? A gente vai avançar. Né? Segundo aspecto que eu quero chamar a atenção, né? Traçando as primeiras linhas. O aprendizado da escrita começa no percurso do escrever. Iniciem. Tem uma autora de livros infantis, Ana Maria Machado, né, que diz, eu assisti uma palestra dela uma vez, e ela disse que todo mundo deveria ter um diário, ou um momentário.
entre aspas, porque todo mundo precisa de algo maravilhoso para ler de vez em quando. Além disso, a escrita de um diário, de um lugar onde a gente vai largando as ideias, né, nos ajudam muito, né, a pensar. A gente não escreve só para registrar, gente. A gente escreve como forma de pensar também. A gente elabora os pensamentos, constrói ideias, refaz o que escreveu, né? Olha, deixa descansando, eu costumo dizer, deixa descansando o texto. Escrevi hoje, deixei descansando. Final de semana peguei de novo. Não entendi nada do que eu escrevi. Bom, tá na hora de refazer, de reolhar. Tu tinha um diário, Eliane? Muita gente tinha diário, né? Ou tem diário. Eu tenho momentário. Eu escrevo por momentos, né? Mas porque a escrita é um movimento importante, eu acredito. E se eu não fizesse, eu não estaria defendendo isso com vocês. Terceiro, gente, organizando os tempos possíveis. Quando escreverei? Aqui entra uma questão de disciplina, tá? Porque se a gente não faz isso, a demanda dos dia a dia nos engole, né? E a gente não consegue um tempo, né, para fazer mais isso, mais os trabalhos da universidade, né? Então, pontuem isso, coloquem na ponta do lápis quando eu vou escrever, né? Quando irei reler meu texto, meu trabalho. Eu coloquei aqui no documento que eu postei para vocês. Um escrito não nasce pronto na primeira versão, né? Ele precisa de uma releitura. E uma releitura depois que a gente descansa um pouquinho, tá? Quando solicitarei apoio? Né? Não deixem para depois. Bateu dúvida, escrevam. Não conseguem entender pela escrita ali? Vamos fazer uma chamada de vídeo. Tá? Vamos conversar. Pode ser individualmente, pode ser em grupo, pode ser da maneira como vocês acharem importante. Né? Mas acessem quem está aqui, né, os profissionais que estão aqui, para contribuir na formação de vocês. Né? Nos acessem, gente. Tá? Não fiquem com receio, não fiquem com vergonha, não fiquem com nada. É um direito de vocês. É o nosso trabalho. Né? Assim como vai ser o trabalho de vocês, quando estiverem lá na sala de aula. Então, a carta 1 eu não vou tocar nela, tá? Eu queria tocar nesses aspectos em especial, mas só para dizer para vocês, gente, olhem, eu adoro quando vocês fazem isso aqui que aparece voando aqui na tela, os corações. É interação, né? Interação à distância. Vejam só, esses 3 aspectos têm que estar na cabeça de vocês. Tem que se apresentar, tem. A professora pediu para se apresentar, tem que se apresentar. Por que eu escolhi ser professora? Olha que oportunidade de escrever sobre isso. Hipoteticamente, vocês estão escrevendo lá para uma diretora de escola, mas vocês estão escrevendo para mim, para a tutora de vocês. Vocês estão escrevendo para ela. Se apresentem, contem de vocês. Reflexões sobre a educação inclusiva. Aqui você deve escrever a respeito das ideias sobre a educação inclusiva, e eu coloco as perguntas para dar um norte. Ó. O que é para vocês inclusão na escola? Nunca pensei sobre isso, vou pensar agora. Tem ali os vídeos, tem textos para ajudar a pensar sobre isso. Eu não estou pedindo o trabalho da vida de vocês, um mega trabalho, estou pedindo um trabalho a partir de vocês. A partir de vocês. Tá? E a prática de trabalho que eu desejo construir, que professora vocês desejam ser? Coloquem ali, escrevam. Escrevam uma carta com intencionalidade. 2, na verdade. A segunda eu acho que vai ser mais tranquila ainda. A gente conversou, a equipe de profissionais que está trabalhando nessa disciplina, né, conversou todo mundo a respeito da primeira e da segunda carta. Né? Na segunda carta, gente, vocês vão ter já o retorno da tutora. Tá? Então, do tutor, da tutora. Então, a partir desse retorno, vocês vão poder observar, nesse aspecto eu deixei a desejar, nesse aspecto eu fui muito bem. Porque o nosso objetivo ali é também apontar, iniciar pensas. Alessandra, será que não é uma aluna agora do próximo polo?
Pedir Eu pra- acho que sim, já são 19h10. eu já vou encerrar para tomar uma aguinha e reiniciar. Me perdi. Vou pedir para a SEAD editar essa parte, tá? Cortar o vídeo. Alguém pode me ajudar a lembrar onde é que Tu estava falando que a gente vai dar o retorno para elas da primeira carta. Isso, iniciando pelas presenças. Né? Foi uma carta interessante em tal e tal e tal aspecto, conseguiste dar conta de tal e tal aspecto. Cada tutor tem o seu método, tá? Não sou eu que vou dizer que a gente tem que ter o padrão. Não tem padrão aqui, padrão Vanise, padrão Alessandra. Cada um tem o seu método, tá? Mas a gente tem um objetivo comum. Tá? E também apontar as coisas que precisam de evoluírem. Caso contrário, invalida a nossa presença, né, gente? A gente precisa apontar coisas, né, se elas estão presentes, né, para que vocês possam evoluir. Então, na segunda carta, vocês já vão poder agregar essas questões, né? Como é um trabalho simples, sugiro que vocês peguem um papel, uma caneta. Vocês sabem o que é isso, papel e caneta, gente? Aqui, ó. Então, eu sou jurássica aqui, tá? A SEAD tem o meu contato comigo aqui para me ensinar a fazer algumas coisas. E agradeço o Fabiano, né, pela atenção que ele me deu. Então, mas tenha algo acessível para vocês escreverem, tá? Ana, tu não entendeu a segunda carta? Vocês viram que tem ali... a segunda carta é uma carta-resposta a uma professora que escreveu uma carta, é uma carta verídica, né, contando a experiência dela com o aluno com deficiência. Ela contou toda a experiência dela. E a segunda carta, vocês vão responder essa professora como se vocês fossem a professora que vai assumir esse aluno no próximo ano. Porque ela escreve para o outro professor. Ela está preocupada com a forma como o seu aluno, com quem ela tanto aprendeu e a quem ela tanto ensinou, vai ser recebido no próximo ano, porque ele está fora do padrão. Então, olhem para as questões que estão ali, pensem sobre elas, tracem, e não fiquem só pensando, gente, porque a gente pensa muita coisa. Tem o outro trabalho, não é só o meu, tem outro trabalho, e tem as crianças, e tem a comida, e tem a leitura, e tem muita coisa. A vida nos demanda muita atividade. Né? Então, tenham o papel de vocês pertinho de vocês e vão traçando as ideias. Porque no momento de escrever, vocês só vão precisar organizar. Tá? E nos acessem no tempo que vocês acharem importante, tá? Eu preciso encerrar, gente, a aula, tá? Porque já tem uma outra turma me esperando. Tá? Adoro, gente. Será que aparece na gravação essas coisas que vão subindo aí? Parece? Acho que sim. Adorei, eu amo dar aula, eu amo ser professora. Tá? E... Ela foi minha professora, gente. Fui professora da Alessandra. E gostei muito de estar aqui com vocês, gente. Poder compartilhar essa temática que também é muito importante para mim. Tá? Tá certo, gente. Esse vídeo, a hora que eu descobri onde é que ele vai parar, tá? Quando eu encerrar a gravação aqui, eu vou encaminhar para algum lugar que me disseram que eu tenho que encaminhar, que a SEAD vai editar, tá? E depois eu vou deixar acessível para vocês, tá bom? Obrigada. Gostou, Amanda, da proposta? Que bom. Assim. Pensei muito nessa proposta, gente. Tchau, obrigada, gurias. Beijo para vocês. Obrigada, Vanise. Um beijo. Alessandra, obrigada. Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço. Um beijo, uma boa noite para vocês. Um beijo. Boa noite, Boa noite, gente.